Fala aí, eu sou o Alisson, irmão da Alessa, E eu sou a Alessia, irmã do Alisson. e esse é mais um vídeo do nosso canal Somar! Somar! Olá, pessoal, bem-vindo de volta aqui ao nosso querido canal. Estamos aí numa jornada sobre o BioAnap, que é um add-on de usabilidade da fabricante Boeing IT Solutions. E se você acabou de chegar, tem uma trilha gigante aí já com várias coisas, desde funções básicas até funções mais avançadas da solução. E a gente está explorando aí as funções universais. Bom, baseado no nosso último vídeo, a gente vai hoje entender como que a gente poderia exportar ali alguns desenvolvimentos já realizados usando das funções universais e como poderia depois utilizar disso para importar em uma outra base de dados, por exemplo. Estamos aqui no nosso querido cliente do SAP Business One, a sua versão 10, já 10. com o BioAnap iniciado, tá? E como você mesmo disse, a ideia hoje é nós pegarmos tudo aquilo que foi construído até o momento para atender o nosso processo de atualização de estoque mínimo e levar isso para o ambiente de produção. Vamos Aham. pensar assim, é como todo processo de desenvolvimento, o ideal é que ele seja feito dentro de um ambiente de desenvolvimento, de homologação, para que o cliente possa, né, o usuário possa acessar, fazer esses testes, e aí depois de efetivamente homologado, você precisa levar isso para o ambiente produtivo. Agora Uhum. imagina comigo, né? No nosso processo aqui, se a gente for fazer uma visualização bem prática, nós temos um menu, né, de atualização do estoque mínimo, Sim. né? E aí, a partir desse menu, ele vai abrir uma tela que é uma função universal, que tem botões de função e outras funções universais e configuração de validação e N outras coisas que poderiam participar aí do nosso processo. Agora imagine o seguinte: nós fizemos todo esse trabalho, criamos uma, duas, três, seis, 10 funções, criamos regras, layouts de tela, definimos qual que seria o método. Eu vim aqui, né, por exemplo, vou editar aqui a minha função universal, e aí eu abro a minha base de dados do SAP aqui, abro um segundo cliente do SAP na base de produção e vou dando Ctrl+C, Ctrl+V de um ambiente para o outro, né? Pauleira, hein? Pauleira, né? Para um cenário de uma UF, duas, Sim, até ok, que ok. né? Agora imagine todo um processo desenhado, basicamente, né, mais ou menos como nós fizemos aqui, tendo que ser transitado de um ambiente para outro, né? Então, de um ambiente de desenvolvimento, de teste, para o ambiente efetivamente produtivo. Daí a Boyle, né, pensando nisso, né, pensando na praticidade aí para o lado do consultor, ela disponibiliza para nós aqui, ó, essas opções aqui embaixo, ó, importar e exportar, né? Aham. E o que que é interessante? Quando a gente clica aqui, ó, então eu vou fechar essa tela, estou na tela de função universal, por exemplo, eu clico no botão exportar, ele já abre, tá vendo? A tela com todas as UFs, todas as funções que existem ali dentro do meu ambiente, e já pede para eu definir uma pasta de destino. Né? Mesma coisa, se eu abrir aqui a nossa telinha, deixa eu abrir ela de novo, acabei fechando, né? Botão direito, editar botões de função, eu clico aqui, exportar, Aham. né? E aí ele já vai carregar, tá? Claro que dentro de um ambiente simples, então, por exemplo, digamos que essa base só tenha essa função, nós temos aí um menu facilitador que é o Max Export aqui, tá? Max Export, que ele já pega os botões, todos os campos, todas as telas, todos os designers, tudo que a gente configurou nesse ambiente, eu poderia exportar tudo de uma vez só, né? Bom. Uhum. Mas no caso nós queremos fazer isso de maneira organizada com base no nosso na nossa função. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Primeiramente, olhando para a nossa tela, nós vamos então entrar nos botões de função, vamos clicar no exportar, vamos criar uma pasta aqui, ó, atualiza mínimo, né? Dentro dessa pasta, a gente vai clicar aqui OK, vai selecionar somente o que a gente quer, que é a função aqui do relatório de custo médio, né, de consumo médio, Ok. e vai clicar em exportar. Veja que quando eu clico nessa opção aqui,
né? Tem um botãozinho extra aqui que chama Export Universal Functions. O que significa isso? Como o botão de função tem as funções universais conectadas com ele, eu posso, né, já sabendo disso, pedir para o Bionap levar para nós essas funções universais em conjunto. Né? Então eu Perfeito. posso otimizar aí o meu processo. Né? No momento a gente não vai fazer, tá? É só para a gente poder ter ciência disso. Então eu vou clicar aqui no exportar, né? E vou clicar em sim. Agora, olhando para a tela de relatório de consumo, botão direito, editar botões de função, eu vou clicar também no exportar e aqui, opa, falei errado, desculpa. Eu vou no editar essa configuração do relatório, que é para abrir as Uhum. UFs, né? E aí, lembrando que a gente criou aquela tag, né, EM antes, né? Se eu colocar a pasta aqui, atualiza mínimo, e então somente manter as UFs que tem aqui o EM, né, Aham. selecionado, eu vou clicar no exportar. Clicando em sim novamente. Olha só que interessante, se a gente acessar a pasta agora, olha lá o que o Ah, Bionap fez. Ele cria arquivos, né, XML aqui com as definições de cada um desses elementos, né? Então, ele vai criando aqui. Eu poderia separar isso em pastas também, então eu poderia vir aqui e falar botões de função, né? Vou clicar uma nova pasta aqui, ó, funções universais, né? Eu gosto particularmente de fazer assim para poder garantir o meu né, processo. principalmente aí, que aí é um exemplo com poucas funções, né? Mas dependendo do tamanho da base que a gente está falando aí, a quantidade de coisas que Isso. vai ter, tem que organizar por pastas, né? Para facilitar a vida aí. Então, eu poderia vir aqui nas configurações de validação, clicar no exportar, né? Aham. Também selecionar, por exemplo, a mensagem, né? Clicar aqui no exportar. Opa, faltou selecionar a pasta lá, só para mostrar. Beleza, exportei também, né? E aí ele vai criando aí para gente os documentos, tá? E aí, mano, qual que é a vantagem de fazer isso? Agora, a partir do momento em que eu tenho todos esses caras aqui dentro, eu já poderia nesse momento, acessar a minha outra base de dados. Mas antes de fazer isso, eu queria mostrar mais um detalhe para vocês, pessoal, que é o nosso querido gerenciador de metadados. Mas, Tá. Alisson, por que falar do gerenciador de metadados? Muitas das vezes, durante o processo de desenvolvimento, de customização, pode ser que a gente tenha criado tabelas e campos específicos para realizar aquela atividade. No nosso caso aqui, a gente não criou nenhum campo, mas poderíamos Tá. ter criado. E se Aham. eu fizesse isso, eu poderia vir aqui no gerenciador de metadados, né? Clicar na opção exportar. Nesse momento, o Bionap vai fazer uma leitura do banco de dados e vai trazer para nós as tabelas, os campos de usuário e os objetos de usuário que estiverem cadastrados aí dentro do processo, né? Então, eu poderia selecionar aqui e clicar no exportar para ele também levar essa operação para frente. Se vocês quiserem, depois a gente pode fazer um vídeo exclusivo só do Metadata Manager, que tem bastante coisinha legal que a gente consegue fazer daqui também. E aí, qual que é o detalhe agora? Do jeito que a gente fez o exportar, a gente acessou a tela da UF e mandou exportar. Acessou Uhum. a tela do botão de função, mandou Mandou exportar. exportar. Eu poderia fazer também assim agora. Eu poderia vir aqui na minha outra base, por exemplo, e vir funções universais, clicar na opção do importar, selecionar a pasta, e aí ele vai localizar, né? Aqui, ó, as funções que existem dentro dessa pasta, né? Mas eu não quero, mano, ter que fazer dessa forma um por um. Então, eu posso vir aqui através do menu módulos, administração, addons, B1 Usability Package, importação em massa, né? Ok. E aí eu seleciono então a minha pasta, né? E o sistema vai buscar todas as informações que estão dentro daquela estrutura. Olha só que interessante. Então ele Hum. identificou que temos validações, botões de função e funções universais, E tá? a quantidade dentro de cada tipo desse. Isso. Daí, tá vendo que ele tá falando aqui, ó, número de objetos que vão ser deletados antes da importação.
né? Por que isso? Porque é o seguinte, para garantir que eu não tenha erros no meu processo de importação, e aí isso é muito importante ficar, né? Tem que ter Atento. critérios e ser Tu atento começou a para isso. falar, eu já, ixi, tem que ter atenção aí. Porque imagina o seguinte, digamos que ao mesmo tempo que eu estou desenvolvendo A, você está desenvolvendo B em outro ambiente. A minha UF vai ser A1 e a sua vai ser A1. Então, se eu fizer É. o max import, corre-se o risco de eu ter uma sobre a outra. Então, ali, né, ele tem as mensagens aqui, ó, de sugestão, ó, por favor, durante a importação, né, você tem que garantir que, né, os tipos selecionados serão removidos, né, antes de Aham. importar. É recomendado, ó, fortemente, fortemente O backup. recomendado o Aham. backup antes da importação, né? E por favor, aperte em confirmar para que você diga, né? Você tem que escrever aqui, ó. Confirme, né? Eu confirmo que eu vou fazer isso. Não é só dar um sim na janelinha que abrir, né? Que muitas vezes as pessoas nem leem e já, pum, foi. Isso, né? Então tem aí um critério a mais de segurança, Aham. e aí é onde eu falo, né? Caso você tenha dúvidas, poxa, não quero seguir esse caminho, né? O ambiente já possui vários processos aqui desenhados, quero analisar caso a caso. Qual que é a vantagem de você usar o import manual, né? Então eu vou voltar ali no import manual agora, só para apresentar isso de fato, ó. No momento em que eu clicar no importar e selecionar a minha pasta específica, ele já faz uma checagem. Olha só que interessante, ó. A configuração já Aham. existe como o F005. Tá vendo? E aí o que você pode falar, ó? Eu quero adicionar uma Uma nova, ou nova. seja, eu quero que ele acrescente como um novo número, ou eu quero que ele substitua a que já existe. Então aqui eu Aham. posso tomar, né, ter uma decisão de criar uma nova. Por aqui é substituição. Ponto. Eu acho Ele que o vai que você vai substituir. utilizar depende do contexto aí, da base que você está importando, né? Se é uma base em produção, está em uso, que tem um legado, talvez não seja o melhor caminho. Exatamente, tá? Então, pessoal, a ideia hoje era mostrar isso para vocês entenderem que, né, a partir do momento que eu fiz todo um trabalho numa base de dados, eu consigo empacotar, né, de certa forma isso, gerar ali um arquivo com todas as configurações, todos os dados que já foram definidos, para Aham. levar então isso para outro banco, né? Até tem um exemplo aqui legal, né, que eu já elaborei há muito tempo atrás, que eu tinha criado um sistema de Kanban, né, para você cadastrar ali as peças por dia, e aqui, ó, eu tenho todos os documentos que eu preciso. Então eu fiz um pacotinho Aham. onde eu tenho qual é a função, né, os botões de função, quais são os metadados, quais são os procedures, né, que são necessários para executar os cálculos, e dentro das UFs aqui, qual é a informação. Mas, Alisson, interessante esse caso da Procedure. Por quê? Aqui, né, se a gente olhar a função universal, pegando aqui a número 5, né? Ali, ó, 005. Né? Eu coloquei a consulta aqui dentro. Aham. Agora, se essa consulta estivesse armazenada em uma procedure, em um procedimento armazenado no banco de dados, o Bionap já não conseguiria levar essa consulta para outro local. Então, por isso que eu deixei Tá. essa aqui para a gente poder ter essa reflexão, né? Se eu tenho procedimentos armazenados ou visualizações no banco de dados cadastradas, eu preciso exportar isso lá no nível do banco de dados também para levar para o meu novo ambiente. Tá bom? Certo. Muito bom. É isso aí, pessoal. Se ficou alguma dúvida ou algum ponto que você acha interessante se aprofundar ou pra gente trazer num próximo vídeo, deixa aí nos comentários que a gente tá sempre de olho. É isso. Valeu, pessoal. Tchau, Falou, tchau, tchau. tchau.